Franguinho Sem Censura, a resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é que mais ordena dentro de ti, ó cidade. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. Que clipe, hein? Que clipe. Grândola Vila Morena, da Amália Rodrigues, marcando o 25 de abril em Portugal. A gente está nessa semana, quando a gente está gravando esse Franguinho Sem Censura. Marca a Revolução dos Cravos, que acabou, né, com o governo do ditador de Salazar, que começa lá em 1936, né, e essa revolução marca a volta dos direitos civis em Portugal e também acaba com guerras coloniais na África. Então é uma data muito importante. Esse clipe mostra bem como é que foi emocionante a Revolução dos Cravos e parabéns, claro, aos irmãos portugueses. Bom, vamos começar mais um Franguinho Sem Censura. Hoje está demais. Eu diria que hoje tem assuntos picantes para a gente tratar, assuntos apimentados, tá? E eu vou fazer aquele convite de sempre. Se inscreve no nosso canal, aciona o sininho para receber vídeos novos, porque o novo de hoje está começando agora. As manchetes do dia. Manipulação de jogos na Série A. 4 atletas são alvo de busca e apreensão em operação do Ministério Público. Brasil vence a Argentina por 3-2 no Sul-Americano Sub-17 e volta para casa com o 13º título em 19 edições. Roland Garros, o Grand Slam francês, onde reina Rafael Nadal, vai pagar este ano 2.200.000 euros ao vencedor. Haja dinheiro! Estamos falando de 12.200.000 reais. Torcedoras do Corinthians protestam contra a Cuca no Parque São Jorge. Movimento Fora Cuca leva a torcida à sede do clube em noite de votação das contas. Messi quer ir embora do PSG e não é por causa de dinheiro. O argentino está atrás de um projeto que lhe dê prazer e alegria. É possível que ele volte ao Barça. Meus amigos, está acontecendo um escândalo no futebol brasileiro. Chegou por aqui também o problema da manipulação dos jogos por causa das apostas. Não estou culpando os sites de apostas, não, que estão espalhados pelo mundo. Aliás, tem que ter sede no Brasil, como diz o ministro Haddad, até para pagar imposto aqui. Acho que até aí tudo bem. Acontece que o criminoso, o apostador de má fé, ele usa uma rede para fazer certas apostas, comprar jogadores, comprar árbitros, técnicos, até porque em todo o segmento há os honestos e os desonestos. E o futebol não está livre disso. Mas olha, é preciso cuidar mais disso. O que está me chamando muita atenção é que a grande imprensa não tem dado muita atenção para esse caso, que é um escândalo. É um escândalo realmente que tem que ser revirado, tem que ser visto, né, lá profundamente. Talvez até porque os sites de apostas estejam anunciando em várias plataformas, não é? Vamos começar? O Campeonato Brasileiro de Seleções foi um torneio disputado entre 1922 e 1962. Nesses todos os campeonatos, os cariocas venceram 15 vezes, os paulistas 13,
os mineiros uma e os baianos outra. Em 87 foi disputado o último torneio brasileiro de seleções, vencido pelos cariocas. Vocês acham que seria interessante voltar com esse torneio? Teria espaço no calendário? Boa lembrança, viu, senhor Amalfi? Só para pegar o gancho, realmente o calendário é totalmente outro, os jogadores, talvez os mais, né, interessantes estão na Europa, mas acho que não invalida a possibilidade, mesmo com o calendário apertado. Claro, falar em campeonato brasileiro de seleções envolvendo outros estados ficaria muito mais difícil. A gente pode pegar um gancho aí, ou um exemplo do All-Star Game que é realizado na NBA, por exemplo, né? Lá eles jogam bastante, claro que é outra modalidade, outro tipo de desgaste físico, mas existe no calendário uma semana para o All-Star Game, que é uma festa, e joga uma conferência contra a outra. Por que não um jogo de encerramento da temporada no fim do ano, um jogo das estrelas, São Paulo contra Rio, enfim, um jogo contra a Seleção Mineira, sei lá, enfim, criar alguma coisa nesse sentido. Porque no início da temporada é ruim, porque a gente nem sabe se os caras estão jogando bem ainda, tem que passar a temporada. Aí no final se faz uma votação, a seleção do campeonato contra o resto da seleção, enfim, poderia criar alguma coisa para fechar a temporada do futebol brasileiro. E eu acho que caberia um joguinho só, os caras acabam a temporada, ficam jogando o campeonato, joguinho de festa aí, que eles fazem, time de fulano contra ciclano, não custaria nada. Eu sei que eles estão loucos para sair de férias, mas muitos não saem, né? Tão rapidamente assim, ficam por aqui para fazer esses jogos comemorativos. Poderia ser um comemorativo oficial, cobrado na casa de quem ganhar o campeonato, e que poderia fazer uma coisa bacana. Até o campeão contra a seleção do resto do campeonato. Poderia se pensar. Mas eu gosto da ideia São Paulo contra Rio, pela rivalidade e tal, para criar essa coisa que já vem histórica, de 15 contra 13, tem muitos números já que existem, já poderia fazer uma chamada interessante para aumentar ainda, ou fomentar a rivalidade de uma maneira saudável. O Ale, lá nos Estados Unidos, participar do All-Star Games é fantástico, né? É uma coisa gloriosa. Então o cara espera para jogar assim. Sim. Seria bem interessante, mas eu não sei realmente, Ale, um jogo se seria o suficiente para fazer ser realmente útil, ser uma vitrine para jogadores que estão escondidos aí e que ainda não apareceram, né? Seria uma ideia muito interessante, mas, logicamente, passaria por uma depuração do calendário que não interessa às autoridades instituídas, né? A famosa CBF, né? Aí, rapaziada, eu lembro que antigamente tinha aquela coisa de pegar um time só, botar a camisa e representar, né? Em São Paulo tinha que ser o Palmeiras, né? Com o Abel e tudo, né? E meio completo, né? Com um ou outro reforço, sei lá. O Renato Augusto estaria disponível, né? Do São Paulo, no máximo um Arboleda para compor a zaga, na reserva, talvez, sei lá. Porque não tem muito mais coisa, não, né? E no caso do Rio, tinha que ser o Fluminense mesmo, né? Até porque eu acho que o Diniz eu escolheria como técnico para representar, né? E mesmo tendo mais jogadores importantes, interessantes por lá, eu acho que para fazer o jogo dele em cima da hora, juntando gente, não ia dar muito certo, né? Eu só sei que eu acho que o Palmeiras e Fluminense vai ser um jogo muito interessante quando a gente topar com ele. Favorito mesmo? Não sei. O mundo mudou, né? Quer dizer, tem muito mais coisa hoje em dia, tem muito menos tempo para se fazer torneios, tal, outros campeonatos. E eu não sei, talvez fosse interessante perguntar para gerações mais novas se elas teriam interesse, sabe? Porque talvez seja uma coisa muito ligada a nós afetivamente, porque era uma maravilha, né? A gente gostava de ver os caras em campo, juntos, né? Sei lá, o Rivelino jogando ao lado do Pelé, os caras estavam sempre se enfrentando, né? Corinthians contra o Santos, mas num dado momento eles estavam juntos contra o Rio de Janeiro, por exemplo, que tinha um timaço, né? Seleção carioca. Mas eu tenho a impressão de que é uma coisa muito assim, ligada afetivamente a nós, mais velhos, que vimos esses craques todos em campo. Não sei se hoje teria o mesmo apelo. Eu adoraria, como eu sei que vocês também, mas eu tenho uma curiosidade em relação ao pessoal mais novo. Olha, para falar sobre uma seleção paulista ou carioca, hoje eu ficaria com a seleção carioca.
Em São Paulo nós temos o Palmeiras reinando no futebol brasileiro, sul-americano, com um grande time. No Corinthians um Renato Augusto, talvez um Cássio. No São Paulo e Santos não temos ninguém. Lá no Rio de Janeiro nós temos Flamengo forte, Fluminense mais forte, muito bem treinado pelo Fernando Diniz, campeão carioca. Estreou no Campeonato Brasileiro com 4 vitórias, Botafogo, Vasco, o Fluminense e o próprio Flamengo. Enfim, hoje a gente tem que se render. Hoje o futebol carioca é muito mais forte que o nosso futebol paulista. Debate Franguinho. Um debate bem temperado. Começou o Campeonato Brasileiro. Foram apenas 2 rodadas, são 38 no total. Mas tem surpresa nos 6 primeiros colocados. Vejam bem, primeiro, Fluminense, 6 pontos, 2 vitórias. Segundo, olha aí a primeira surpresa, Botafogo, também 6 pontos, também 2 vitórias. Aquele Botafogo que não chegou à fase final do Campeonato Carioca, que se define na Taça Guanabara, teve que apelar para a Taça Rio para se garantir na Copa do Brasil no ano que vem. Em terceiro, Fortaleza. Em quarto, Palmeiras. Em quinto, Vasco, vindo da 2ª divisão. E em sexto, o Inter, que não chegou à final do Campeonato Gaúcho, que é um campeonato de 2 times, Grêmio e Inter. E o Inter não estava lá. E ainda tem o Bragantino na 7ª colocação. O Flamengo, todo poderoso, vai arrastando-se em crises e é o 8º colocado. O que vocês estão achando desse começo de Campeonato Brasileiro? Bom, Litão, deixa eu ver, eu anotei aqui. Fluminense e Palmeiras não são surpresas. Aliás, o Fluminense, eu concordo com o que muita gente tem dito, né? Que o Fluminense tem jogado o futebol mais bonito, né? Aliás, os times do Fernando Diniz sempre tiveram essa característica, né? E a crítica que se fazia anteriormente é que jogava bonito, mas não ganhava. Agora está ganhando, né? Começou no início do ano com o título sobre o Flamengo e está jogando bem. E eu estou achando o Fernando Diniz até mais tranquilo, né? Porque ele era um cara meio raivoso, meio revoltado, não sei o quê, falava assim. Mas ele está muito mais tranquilo. E na vitória do Fluminense sobre o Paysandu, por exemplo, ele brincou, se deixou gravar, né? Falando, vamos lá, Flusão, não sei o quê. Então, o Fluminense é o futebol mais bonito da atualidade. Em relação aos outros, olha, o Botafogo, eu não acho que não sei se é uma surpresa, mas eu acho que está começando a colher os frutos, apesar dos equívocos durante o caminho. Mas eu acho que o Botafogo é um time que não vai ser como nos outros anos, que ficava brigando para não cair e tal. Esse ano quem vai brigar para não cair, até agora, pelo menos onde a gente percebe, é o Santos, né? Agora, você tem, como você falou, Fortaleza, você tem o Vasco, você tem o próprio... Qual é o outro time que você falou? Você falou Botafogo, Vasco, Fortaleza. E eu penso no Cruzeiro. O Cruzeiro, eu acho que ele vem lentamente, com a chegada do Pepa, ele vem lentamente se encontrando. Essa classificação na Copa do Brasil foi importante, a vitória sobre o Grêmio também foi importante. Então, eu vejo, assim, eu acho que vai ser um campeonato muito bom, muito disputado, esse Campeonato Brasileiro. E não acho que vão ter 2 times que vão espetar lá na frente. Eu espero que não, né, na verdade. Aí o problema do Fluminense, pelo que se viu até agora, é que ele tem 11 jogadores espetaculares. Tem um time espetacular, mas falta banco, né? Que agora, o que realmente está me chamando muita atenção nessa fase inicial é o Vasco. O Vasco está vindo da 2ª divisão. E não foi nem o campeão, hein? Foi o 4º colocado. Quer dizer, um time que se reestruturou em muito, muito pouco tempo. Barbieri, né, Litor? Barbieri e SAF, né? E dinheiro injetado ali. Uhum. Então, realmente é um time que você olha, é um time de uma combatividade, mas não é uma combatividade de chutar canela. É a combatividade de aos 50 do segundo tempo, está correndo na bola, está dando pique de 50 metros, realmente impressionante. Agora, o que chama atenção também é, de certa forma, como a performance do próprio Botafogo, né? Quando o Luiz Castro dizia que o Campeonato Carioca ele estava encarando como pré-temporada, que ele não estava preocupado com aquilo, que eles tinham um plano de pré-temporada que foi prejudicado, acabou não acontecendo, que seria nos Estados Unidos, acabou não acontecendo. E ninguém levou em conta, isso era conversa mole. E o cara está mostrando agora, 10 jogos invictos, 5 vitórias em sequência. Quer dizer, aí você vê um time que
o goleiro, para mim, o melhor goleiro do Brasil no momento, ou um deles, que é o Lucas Perry. Uma dupla de área exemplar, Adrielson e Vitor Cuesta. O meio de campo com o Eduardo, brilhante. Tiquinho lá na frente, fazendo e acontecendo, jogando sem bola, jogando com bola. É um time que pode ir longe, sim. E o que é melhor? Tem banco. Tem banco. Ele está sempre mudando muito, mudando até esquema de jogo, ele e o Diego Luiz Castro, para o segundo tempo, e o time evoluindo. Quer dizer, tem surpresas, sim. E eu acho, eu até mesmo como botafoguense, eu acho que o Botafogo é uma surpresa mesmo, com esses 6 pontos aí em 2 rodadas. Surpresa mesmo para mim, viu, Lito, o Atlético Mineiro tão mal, né? Ele tem melhor time que o Botafogo, melhor time que o Vasco e não está conseguindo jogar. Claramente quebrou a relação, quebrou a confiança entre o Cudê e a diretoria e o elenco também. Está na cara. O Atlético Mineiro, quando joga sem o Hulk, é um franguinho, né? Mas não o nosso franguinho saboroso. É um pintinho, sabe, que fica lá escondidinho no quintal. E é um time que, se você olhar os nomes que tem, eu não sei até hoje por que eles soltaram o Jair para o Vasco da Gama. Eu acho um volante extraordinário, um meia volante extraordinário, mas tudo bem, deve ter uma explicação. Alguns jogadores chegaram, mas não no mesmo nível. Saiu o Nátio Fernandes, que era um ótimo jogador, mas para mim, uma grande decepção até agora. Só que tem uma coisa, são só 2 rodadas, gente. Faltam 36, é um campeonato muito longo, muita coisa vai acontecer, tem janela no meio de semana, no meio do ano, alguns, acho que Palmeiras, Flamengo, Atlético não perdem jogadores não, mas muitos outros podem perder. O Vasco da Gama, para mim, ainda é café com leite, eu acho que, sabe, vamos aguardar. Eu vi alguns jogos do Vasco, ele realmente, fisicamente, está suportando bem, é um time bem esparramado em campo, vamos colocar assim, mas falta alguma coisa. O Pedro Raul voltou a fazer gol, né, o que estava faltando para ele, que é um centroavante que eu respeito, que, aliás, devia ter ficado no seu Botafogo. Ele é bom, né, bom jogador. Luigi? Bom jogador. Muito bom jogador. Já queriam matar o cara porque perdeu um pênalti, né? O Fluminense, eu acho até que tem alguns jogadores do banco que resolvem, mas também, isso que vocês falaram do Fernando Diniz, eu concordo o seguinte, ele conseguiu achar o equilíbrio do time. O time do Fernando Diniz era sempre muito desequilibrado. Ele jogava muita bola do meio para frente, mas ele deixava muito espaço para o adversário e corria muito risco. Inclusive, na final do Carioca contra o Flamengo, eles fizeram uma partida fantástica. Talvez o melhor time que jogou nesse ano foi nesse jogo. E ele não teve uma saída de bola com aquela bobagem de ficar tocando em cima da própria área. Ou seja, ele está se adaptando à situação. Isso é uma evolução. Eu sempre critiquei isso no Fernando Diniz. Primeiro, é que ele é muito professoral em alguns momentos. Ele é psicólogo, né? Talvez tenha olhado no espelho e feito uma autoanálise, no caso. Mas ele realmente evoluiu. Os times dele hoje estão muito bem equilibrados, está usando bem todo mundo, até o Felipe Melo está sendo bem usado. E é um time que joga muito bonito com a bola no pé. Mas ainda vamos aguardar um pouco mais, porque o Fernando Diniz sempre fica com o pé atrás, né? Foi campeão carioca. O Rogério Ceni também foi, mas ele foi campeão carioca jogando muito, né, contra o Flamengo. O Internacional é sempre uma incógnita. O Fortaleza eu acho que vai brigar ali em cima, mas nada além disso. Os favoritos são Palmeiras e Flamengo mesmo. Palmeiras pelo que é hoje e o Flamengo pelo elenco que ainda tem. A gente não sabe como é que vai ser essa sequência aí do Flamengo. Eu acho que esse elenco, Luigi, vai... Não sei não se vai permanecer, viu? Porque eu estou vendo que algumas pessoas vão sair dali, alguns jogadores do Flamengo. Mas está na descendente. No Flamengo eu não sei o que é maior, se é o elenco ou se são as crises. Aqui em São Paulo, o Corinthians ainda é uma incógnita, viu, Amalfi? O Santos vai correr para não lá do rebaixamento, vai estar com o retrovisor todo o tempo na zona do rebaixamento. E o São Paulo com o Dorival Júnior, o Dorival tem esse condão, né, de unir mais, né? E ele arruma os times, Luigi. Né? Ele arruma os times. Ele arruma os times, mas eu acho que o mérito também do líder é conseguir unir pessoas tão diferentes, né? Porque o futebol tem 30, 40 pessoas e cada um vem de um lado, personalidades. Você vê, domingo ele ganhou, mas jogando mal, mas fez 3 gols. Antes, se jogasse do jeito que jogou, tomava 4. Até isso já mudou. Ontem, contra o Ituano, também não foi nada decepcional, mas ganhou. Então, ele tem esse negócio. Eu acredito em fluidos positivos, né? Não sou negócio de azar, sorte, mas eu acho que quando o cara leva bons fluidos, ele ajuda, viu? Não quero me estender muito. Pois não, Wolf. Não, pode ir.
Não, eu não quero me estender muito no assunto para não ficar muito longo, Até porque mas eu falei demais, né, Ale? Não, o senhor fala, quando o senhor fala demais, o senhor fala muito assertivamente, então a gente só obrigado. pode bater palmas. Como é bom ter amigo. Porque é o seguinte, assim, eu acho que o Campeonato Brasileiro é uma maratona. Né? Os outros campeonatos, né, são provas de velocidade, são 100 metros rasos, vai. E o Campeonato Brasileiro é maratona. Importante ter elenco. Ter 11, mas ter elenco, porque vai precisar, vai poupar, porque os outros campeonatos dão uma premiação maior e é absurdo. É inteligente você querer vencer esses campeonatos que dão uma premiação maior e levam a outro lugar. Né? Claro que o Campeonato Brasileiro tem sua importância, enfim, mas quem está na Libertadores brigando para Libertadores não vai abrir mão da Libertadores para jogar o Campeonato Brasileiro. Não faz muito sentido na minha cabeça isso. Mas a questão muito é confiança. É o que o Fluminense encontrou nesse momento. O time é confiante. Ele sabe da capacidade dele e sabe da capacidade dele para enfrentar as adversidades e como jogar. Acho que passa muito a questão assim. O Fernando Diniz conseguiu passar o entendimento do que ele quer, do que ele acha que de futebol para a equipe, que conseguiu entender. Funcionou muito no Audax aquela vez, funcionou um tempo no São Paulo e depois andou meio perdido, se encontrou agora. Então acho que vive uma comunhão muito boa. Como eu falo sempre, né, futebol não é matemática, mas é química, né? Química de relacionamento. Acho que o Flamengo deve se encontrar, porque o São Paulo é muito bom, o Vasco vive uma ascensão e tal, mas assim, como o Lito falou no comecinho na apresentação dele, ainda é muito pouco tempo, né? São 2 rodadas. Seu time ganhou de quem? Seu time enfrentou quem? Né, nesse Campeonato Brasileiro, a partir de começo do Campeonato Brasileiro, para você falar assim, nossa, no enfrentamento do confronto direto, ganhou de fulano, desse time que tá bem. Porque, assim, o São Paulo não tá bem, o Corinthians não tá bem, o Grêmio também não tá bem, o Cruzeiro não é um time que lá de cima. Enfim, então até se encontrar tem que passar pelo menos umas 5, 7 rodadas para você ter uma noção de quem vai se despontar. É que eu gostei da metáfora do Cortarolo, o café com leite, né? Café com leite, para quem não sabe, é aquele que na pelada de rua, quando o número era ímpar, fica com você com esse, porque esse não joga nada, esse é o café com leite, né? E usando, eu torço porque o Fluminense mantenha o fôlego, né? Para disputar com o Palmeiras, e eu acho, também falando em metáforas, tomara que o Fluminense não dê uma de Arsenal, né? E comece a patinar como está acontecendo, e o Fluminense vai até o final. E eu acho também, mais uma metáfora, eu acho que o Campeonato Brasileiro está cheio de Tottenham, né? Internacional é um Tottenham, o Atlético Paranaense é um Tottenham, quer dizer, corre e nunca chega. Então, eu acho que vai ficar no de sempre. O Palmeiras já mostrou que tem fôlego nesse jogo contra o Vasco, saiu tomando de 2, foi um inferno no segundo tempo, quase vira o jogo. Então, eu acho que vai ficar entre Palmeiras, Flamengo e tomara que o Fluminense mantenha o fôlego. Os jogos da semana. Bom, na terça-feira os classificados foram Cruzeiro, Fluminense, São Paulo e Atlético Paranaense. E nos jogos de quarta-feira, a gente teve o Flamengo enfiando 8-2 no Maringá, no Maracanã. O Palmeiras empatou com o Tombense, já tinha vencido o primeiro jogo. O Santos ganhou também o segundo jogo, 1-0 em cima do Botafogo na Vila. O Sport Clube Recife fez 2-0 no Coritiba. O Galo empatou com o Brasil de Pelotas, mas já havia vencido o primeiro jogo e se classificou. O Fortaleza eliminou o Águia de Marabá, fazendo 2-0 no segundo jogo. O América Mineiro fez 4-0 no Nova Iguaçu. E o Coringão, dramaticamente, nos acréscimos, fez 2-0 em cima do Remo, foi para os pênaltis e se classificou. Agora, o que mais chamou a atenção foram os jogadores do Corinthians, todos entusiasmados, correndo para abraçar o técnico Cuca, como se dissessem, estamos com você, professor. As Minas ganharam. Par ou ímpar? Quem joga mais? Par ou ímpar? Esse quadro é um sucesso. Você discute em casa, discute com os amigos. O par ou ímpar de hoje está bem tranquilo para você decidir. Qual a melhor dupla de ataque? Bebeto e Romário? Careca e Miller? O que você acha? Coloca aqui sua opinião aqui embaixo, tá? E agora os franguinhos que vão falar qual é a melhor dupla. Olha, se a gente for ver por seleção, por vários critérios,
a gente vai apontar para Bebeto e Romário. Mas se a gente for ver pela arte do futebol, pelo encanto do futebol, e essa vai ser a minha escolha, Careca e Miller. Não tem muita dúvida disso, não. Mas tem vários parâmetros aí, né? O meu é a beleza, é a arte. Careca e Miller. Eu vou na sua, inclusive para não falar muito. Careca e Miller, que jogaram muita bola. Eu acho que o Careca foi um dos maiores centroavantes do futebol mundial, acho mesmo. E eu acho que o Romário e o Bebeto é porque a gente fica muito impressionado com o que eles fizeram na Copa de 94, que foi uma dupla realmente que fez um monte de gol. Aqueles gols contra a Holanda nas quartas de final foi aquele negócio foi lindo. Aquele gol do Romário é um negócio muito difícil, né? Mas o Careca já fez muito golaço também, e o Miller acho que também jogou muita bola. Eu fico com os dois. Eu acho que eu vou de Careca e Romário. Careca e Romário. Só para dar uma confusão, né? Eu pego um de cada lado. Eu acho que balizar só pela Copa do Mundo é pouco. Eu acho o Miller muito superior, mas muito superior ao Bebeto. Muito. Então, desequilibra a coisa aí. E o Careca e Romário, eu acho que são parecidos. Acho que o Romário leva uma pequena vantagem. Mas eu acho que Careca e Miller fácil. Porque o Miller é muito superior. É muito superior ao Bebeto. Aliás, se o Miller pensasse com os pés, seria um Einstein, né? Bom, de qualquer maneira, eu estou mais para essa do Alê, se pudesse ter Careca e Romário, né? 2 gênios juntos. Chegaram a jogar, inclusive, na seleção, daí o Careca pediu demissão da seleção um ano antes da Copa, né? Bobagem. Mas o Bebeto era titular e o Miller era a reserva dele em 94, né? Tem mais isso também, né? E deu certo o Bebeto e Romário. Cara, é muito difícil. Mas eu acho que pela longevidade, que Bebeto e Romário na seleção brasileira em 94 é o que mais marcou, foi mais marcante. Mas o que Careca e Miller jogaram no São Paulo foi um negócio absurdo. E para a nova geração, né, para aqueles que nasceram em 2000, né, é porque os caras falam, o Careca foi gênio, gente. O Careca foi gênio. E para ele faltou realmente uma Copa do Mundo. A Canja do Franguinho. Aqui, a boa música tem vez. Baiana que entra na roda só fica parada, não canta, não samba, não bole nem nada, não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras, deixando a moçada com água na boca. Baiana que entra na roda só fica parada, não canta, não samba, não bole nem nada, não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras, deixando a moçada com água na boca. A falsa baiana quando entra no samba, ninguém se incomoda, ninguém bate palma, ninguém abre a roda, ninguém grita oba, salve a Bahia, senhor. Mas a gente gosta quando uma baiana quebra direitinho, de cima a embaixo, revira os olhinhos dizendo eu sou filha de São Salvador. Baiana que entra na roda só fica parada, não canta, não samba, não bole nem nada, não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras, deixando a moçada com água na boca. Com vocês, o mestre Roberto Silva. Baiana que entra na roda só fica parada, não canta, não samba, não bole nem nada, não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras, deixando a moçada com água na boca. Baiana que entra na roda só fica parada, não canta, não samba, não bole nem nada, não sabe deixar a mocidade louca. Ah, é? Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras, deixando a moçada com água na boca.
A falsa baiana quando cai no samba, ninguém se incomoda, ninguém bate palma, ninguém abre a roda, ninguém grita opa! Salve a Bahia, senhor. Mas a gente gosta quando uma baiana quebra direitinho de cima e baixo e vira os olhinhos e diz: eu sou filha de São Salvador. A última volta do ponteiro. Bom, pessoal, o mundo mudou, né? E o anúncio das contratações do Antônio Carlos Zago pelo Coritiba e do Cuca pelo Corinthians mexeu com a cabeça de muita gente, quer dizer, tem muita gente atenta. O Zago deu suas explicações, ele foi acusado de racismo há anos, e o Cuca deu suas explicações nada convincentes sobre o caso de estupro que aconteceu em 87 na cidade de Berna, na Suíça. Bom, isso ajuda, na minha opinião, a fazer com que o mundo do futebol, que sempre foi muito fechado e protegido, comece a ser desvendado. E isso é muito bom, vocês não acham, não? Ellen, eu acho que é ótima notícia. Ótima notícia. O futebol precisa se abrir porque a gente... o futebol vive num mundo paralelo, né? Em vez de ser... muita gente fala assim, o futebol é o reflexo da sociedade. Não chega nem a refletir a sociedade lá dentro do futebol, né? Se pode tudo, se faz de tudo, não se pune, né? Parece que você entra no estádio, você ganha um habeas corpus na entrada, né? Você entrega o ticket de entrada, você ganha um habeas corpus, você não pode fazer qualquer coisa e não se reflete. Enfim, tem muita coisa errada. E esses casos estão vindo à tona. Na questão do Cuca no Corinthians, né? Muita gente fala assim, não fizeram isso quando ele estava no Palmeiras, não fizeram isso quando ele estava no São Paulo, enfim. Só que outros casos vieram à tona e trouxeram isso junto, né? E o Corinthians já tentou negociar com o Cuca no passado e não trouxe por conta desse motivo. O próprio Duílio tentou contratar o Cuca antes, não trouxe por conta desse motivo. Eu acho que, no momento, o Corinthians se viu numa sinuca de bico e arriscou demais. Né? Porque a história é muito, além de tenebrosa de qualquer maneira, e qualquer que seja a verdade, né, horrorosa, mesmo se ele não tenha participado, se ele tenha participado ou não participado, é horrível, porque ele estava no ambiente, né? E isso torna as coisas muito graves. Eu conheço o Cuca como jogador e também como treinador. Posso dizer que tenho amizade com o Cuca. Ele nunca demonstrou ser um estuprador, mas o Daniel Alves também nunca demonstrou, o Robinho também, vários aí. Eu não gosto muito desse chavão, né? O mundo do futebol. Não, o mundo é assim mesmo, viu, Ali? Viu, Eli? Na medicina tem um monte de coisa que você também não consegue entrar, na advocacia, na política, na justiça, nas empresas. O ser humano é muito complicado. Você sabe, Concordo. Essa coisa hermética. E o futebol é uma coisa que a gente comenta mais, e por ser do nosso ramo, a gente cobra mais que ele também seja mais aberto, porque afinal é um espetáculo. Mas é realmente um reflexo de tudo. São pessoas que estão lá, boas, ruins, más, com más intenções, talvez por ignorância, que não é o caso do Cuca. O Cuca tem direito de falar que não foi, que não fez, e até diz que está contratando agora advogado na justiça lá na Suíça para revolver o caso, não resolver, revolver e mostrar que ele não estuprou ninguém. Outra coisa, 15 meses só por um estupro? Que diabo de pena é essa? O que aconteceu naquele quarto? Sabe? Então, faltam muitas explicações. E isso não absolve o Cuca. Acho que estupro é um crime hediondo e que devia ter pena dobrada. Eu me prendo basicamente a uma frase que vocês usaram aí, com muito acerto: o mundo mudou. O mundo mudou muito. Hoje em dia, todos os tapetes que escondiam toda aquela sujeira estão sendo levantados. E não é só mais o julgamento jurídico. Hoje tem um tribunal popular que muitas vezes erra, mas às vezes acerta também, e que já fez mudar o curso da história recente. Tá? Então, quer dizer, o crime, a sentença prescreveu, tá? Mas o crime existe. O crime está lá. Sabe? Agora, infelizmente, talvez a justiça suíça não permita a reabertura ou o reexame das circunstâncias. Tá? Mas, de qualquer maneira, enquanto isso permanecer, o Cuca está sob fogo cerrado, ele já foi julgado e já foi condenado pela justiça das redes sociais, que não é justiça.
né, pelo tribunal das redes sociais, que pode sim, como diz o Quartarolo, está errado. Que é um perigo, é muito cruel, né, mas existe. O que mais me incomodou nessa história toda, o Cuca seja inocente ou culpado, é ele dizer que não se lembra. Isso é um negócio que me incomodou profundamente. Eu não... é um insulto. Isso é uma coisa estúpida, né? Eu não sei. Ele estava acuado e disse que não se lembra. E eu acho que o Corinthians já tinha problema demais. Eu, como corintiano, já tinha problema demais e arrumou mais um problema. Tinha problema demais. Agora, parece que tem um jornal alemão que foi colocado, que foi até traduzido, que encontraram... Suíço, né? Que encontraram sêmen dele. Enfim, então ele é o batom na cueca. E é isso que o Quartarolo falou. Ele vai carregar isso o resto da vida e tudo que ele falar vai piorar. Se eu fosse ele, eu voltava para Curitiba e ficava quietinho lá e não me metia mais com futebol. Bom, chegamos ao final de mais um Franguinho Sem Censura. Na semana que vem tem mais, tá? Não fica preocupado não. Mas para você ficar sabendo que tem outro Franguinho Sem Censura, você precisa se inscrever no canal, acionar o sininho para receber as notificações, copiar esse link e mandar para o mundo inteiro. O Franguinho tem que chegar no mundo inteiro e você vai nos ajudar. Obrigado, até a semana que vem. Tchau. Sei que estás em festa, pá. Fico contente enquanto estou ausente. Guardo um cravo para mim. Eu queria estar na festa, pá, com a tua gente e colher pessoalmente uma flor do teu jardim. Sei que há léguas a nos separar, tanto mar, tanto mar. Sei também quanto é preciso para navegar, navegar. Lá faz primavera, pá. Cá estou doente, mando urgentemente algum cheirinho de alecrim. Franguinho Sem Censura, a resenha esportiva em que a linha é não ter linha.